A democracia é uma construção coletiva de todos que acreditam na soberania popular. Sai o primeiro voto no STF para condenar os golpistas do 8 de janeiro. Moraes pede 17 anos de prisão. Sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Investigação mostra ligações perigosas entre o general Braga Neto e o doleiro do caso da cocaína em avião da FAB. Bolsonaro fala do hospital sobre delação de Mauro Cid e diz que ele é um bom garoto. O governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Nós vamos cuidar do povo com muito carinho. Alô, salve, salve! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL, segunda edição, hoje, 13 de setembro de 2023. É uma honra compartilhar esse programa junto com vocês aí da nossa audiência, com os queridos Chico Sá, Chico Pinheiro. Que prazer e muito obrigada por me receber aqui na casa de Mesquita, vocês. é muito chique. É sorte. Vive conosco. É sorte nossa. Gabi tá meio doentinha, com a gripe aí, em breve estará de volta. Ontem estava aqui conosco a Roberta Garcia, nossa Hobbs, e hoje vive. A gente está chique, né, Chico? A gente está chique, só agradece. Tá chique, só. Deixa eu agradecer também, Diga, como vocês Gabi. já fazem aqui, acho tão bonitinho, gente, que já é tradição, né? Agradecer as cidades, né, que nos representam, nossa audiência aí de Porto Alegre, Timbaúba, Guarani, Canela, Teutônia, Rio Pardo, Mafra, Indaiatuba, Manaus. Um grande abraço para vocês que estão com a gente. Diga lá, Hoje querido. tem festa em Caetés, no Agreste Pernambucano. Caetés está fazendo hoje 60 anos de emancipação, aniversário da cidade. E Caetés tem um filho ilustre, né, Chico? Um tal de Luiz Inácio Lula da Silva, que nasceu em Caetés, quando Caetés era apenas um distrito, uma vilazinha de Garanhuns. Em 63, portanto, há 60 anos, Se tornou no independente. 13 de setembro se tornou município. Mas foi em Caetés que nasceu o presidente Lula. Foi de lá que saiu aquele pau de arara que deu esse cara que simplesmente é Surpreende presidente da o mundo, República pela terceira vez. E que surpreende o mundo. Você imagina, o único presidente da história do Brasil que consegue se eleger 3 vezes, sem contar que ele elegeu Dilma, que ninguém conhecia à época, né? Sim. Quer dizer, uma força extraordinária. Se você contar a força do Lula, claro que a presidenta Dilma tem seu mérito nisso, Claro. mas foi a força do presidente Lula que fez a presidência da República durante 5 mandatos. Primeiro de Lula, segundo de Lula, depois vem Dilma outra vez e agora Lula. É um grande Dilma só não personagem, concluiu né? porque deram o golpe, né? Aquele golpe do Eduardo Cunha com Aécio, Romero Jucá, lembra dele? Sérgio Moro, Tá né? no fundo no baú aí agora, hein, Com Chico? STF, com tudo. Com tudo, deram o golpe. Aí o Temer. Agora reconhecido. Temer. Aí o Temer. Prossiga com Aquelas isso aí. mãozinhas, Segue com né? isso aí. Né? Encheu, começou a lotear este país de militares. Meu né? Deus do céu. Hoje o nosso tema Compatível com a principal é democracia. falar desses militares. Vamos hein, minha falar gente? já. Bastante. Deixa eu só pedir o like aqui pra galera, Chico. Por Já de favor. cara, já chegar escorregando o dedo, dando aquele like, já compartilhando aí o nosso link. Enfim, fazendo parte aí dessa nossa grande família ICL. Você que está nos acompanhando aí pelos canais, já dá o seu like, compartilha o link. Vamos nessa. E você também pode participar do programa mandando aquele vídeo pra gente, tá? No formatinho aí de 15 segundos, na horizontal. Você que faz o ICL, vem junto com a gente. O telefone é o 98899-2893. A gente tem assuntos importantíssimos. Já o Chico vai chamar no destaque aí do telão pra gente falar hoje, mas a gente vai falar muito que a coisa ficou cabeluda pro lado do Braga Neto e dos militares. Esse vai ser o nosso principal tema, mas a gente vai falar também do julgamento no STF, né? Que foi parou agora há pouquinho, né? Mas a gente já tem aí os primeiros réus sendo julgados. O Alexandre de Moraes fez o primeiro voto pedindo 17 anos de cadeia. A gente teve aí, só atualizando aqui para vocês também, o
o Nunes Marques, que abriu divergência e propôs condenação de apenas 2 dos 5 crimes, tá? E aí a presidente do STF, a Rosa Weber, suspende o julgamento que deve voltar na quinta-feira, apenas para a gente dar uma atualizada aqui nos nossos principais temas. Vou jogar para você agora, Chico querido, mas antes, deixa eu só aproveitar que eu tô aqui, mandar um abraço pro meu querido amigão, junto com o Chico também, né? Aniversário do amigão Paulo Soares, Que apresentador da maravilha. ESPN. Que grande figura, hein? Não, grande figura. Boa, beijo, Olha lá, amigão. Você é demais. Aniversário dele hoje. Aniversário dele. Parabéns! Parabéns. Figuraça, beijo. Querido, querido, representando aí muito bem no jornalismo o esporte brasileiro. Tive com ele lá na ESPN. Teve, Maravilha, né? tive. Querido demais. Coisa boa. Vamos lá então, Chico. Mas vamos Tô falar ansiosa das pra te ouvir. coisas, né? Que eu estava aqui meditando sobre isso, anotei umas coisas, outras não, e vi aqui que há 35 anos o Noticiário do Exército, que é um veículo oficial produzido pelo QG do Exército em Brasília, trouxe há 35 anos um raro editorial na capa. Trata-se de uma manifestação de desapreço que circulou por todas as unidades militares no território nacional. Esse editorial era contra um certo capitão Jair Bolsonaro, que na época tinha 32 anos. A verdade, um símbolo da honra militar, é o título desse artigo, de 25 de fevereiro de 88. Diz que Bolsonaro e outro capitão faltaram com a verdade e macularam a dignidade militar. E vai por aí, falando sobre o suposto plano de Bolsonaro para estourar bombas em unidades militares. Bolsonaro queria protestar contra baixos salários de militares e prejudicar assim o comando do então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Bom, Bolsonaro depois foi feito um arranjo no Superior Tribunal Militar e ele acabou não sendo expulso, mas teve que sair do Exército e aí virou um deputadozinho de baixo clero, mas acabou na presidência da República. É, por isso que a gente tem que ter cuidado com esses personagens que aparecem assim. Não podemos nos esquecer de um general que foi presidente na ditadura, Ernesto Geisel, eu sempre cito isso aqui, que comentou, depois de ter deixado, em 93, depois de ter deixado o governo, já no período da democracia, depois do fim da ditadura militar, falou com Leônidas Pires Gonçalves. Esse sujeito é um mau militar. Ele faz mal às Forças Armadas. Parece que a mensagem de Geisel não foi ouvida. E o que acontece? Hoje sai uma pesquisa de O Globo, que é publicada em O Globo, do Instituto da Democracia, mostrando uma queda grande. Em meio a escândalos envolvendo militares, confiança plena nas Forças Armadas recua para 20%. É uma pesquisa à cara da democracia. Foi feita essa pesquisa, a confiança vai caindo. Vai caindo, mas vai caindo por quê? Porque Bolsonaro trouxe todos esses maus militares que o cercaram para dentro da condução da vida nacional. Hoje também sai no portal Metrópole a notícia de que Márcio Mofarrege, um doleiro conhecido, vulgo macaco, esse Márcio Mofarrege foi o doleiro Chico e Vivian que arranjou dinheiro, financiou uma operação para a compra de 39 quilos de cocaína que o sargento Manuel Silva Rodrigues levava num avião da Presidência da República, numa viagem internacional, e esse sargento acabou preso na Espanha. Bom, por enquanto a gente está falando do mau militar, que era um tenente que virou capitão, Jair Bolsonaro, agora tem um sargento, não é? Mas a coisa vai subindo. De repente aparece um coronel, tenente-coronel, Mauro Cid. Depois o pai de Mauro Cid, um general, esses nomes começam a circular. É um coronel, é um general, agora vem o general Braga Neto, aí vem o general Paulo Assis, o coronel Robson Queiroz. De quem que eu estou falando? De militares que estão sendo investigados por trambiques, fraude em cartões de vacina,
tráfico de joias, as Forças Armadas, joiadas, tráfico de joias, de cocaína, superfaturamento na compra de coletes à prova de balas, quando o general Braga Neto chefiava a intervenção no Rio de Janeiro, né? Superfaturamento de quase 5 milhões de reais, envolvendo também o coronel Robson Queiroz, que servia com ele, que teria recebido 25 mil, o general Paulo Assis, que também teria recebido 25 mil, e que teriam participado de um jantar com lobistas na casa de Braga Neto. Quer dizer, a lama, os militares se meteram em lama, né? Isso tudo a partir de um mau militar que deveria ter sido preso lá atrás, expulso e preso, esse tal de Jair Bolsonaro. E que a hora que a coisa aperta, se manda para o hospital para fazer cirurgia, a mulher corre para os templos para pregar. Ô Chico, eu me lembro quando eu era criança, a gente achava até muito bonito um sujeito fardado. Olha, eu me lembro que eu era criança, eu ia à missa em Belo Horizonte, a missa de domingo às 10 da manhã, e eu via um sujeito com uma farda verde-oliva na igreja, sabe? Era um coronel. Eu me lembro, coronel fulano de tal. Eu me lembro de um vizinho, morava 2 casas ao lado da minha, assim, em frente no bairro da Floresta, em Belo Horizonte, era o tenente. Porque, tenente, e eu achava interessante, porque ele saía de manhã, fardado, com cap. Eu andava em ônibus urbano, em Belo Horizonte, e volta e meia eu via um cabo, um sargento, às vezes um tenente, fardado. Havia uma certa reverência. Tá bom, não vamos falar de coisas erradas que fizeram, como o golpe de 64. Né? Mas eu tinha ali meus 8 anos, foi lá para os anos de 1961, 62. Os militares saíam às ruas e saíam fardados. Inspiravam um certo respeito. Olha, você pode não concordar politicamente com esses caras, mas parece ser gente séria. Esses caras podem ter equívocos em posições políticas, mas é gente honrada, é gente honesta. Afinal de contas, são soldados da pátria. E a gente aprendia isso nas escolas, lembra? Educação moral e cívica, né? Mas agora, o pessoal meu de camarada, Caxias. Caxias era sinônimo de quê? O cara é um Caxias, de cara que trabalha. Disciplinado, estudioso, etc. Hoje não, velho. Hoje você olha aqui, é um general que está metido num trambique ali, tem um coronel metido em tráfico de cocaína, tem um general, tem um almirante da Marinha, né, tentando passar, mocando. Ajudando a trazer joias para o presidente e para a primeira-dama, né, de uma forma... Não é? Ah, mas fulano de tal atuou no Haiti, mas peraí, mas ele... No Haiti, mas tem tantas histórias ainda não explicadas sobre violências cometidas contra o povo do Haiti. Não, mas tem... Mas fulano é general, é coronel, mas ele não estava metido na tortura. Então começam a aparecer histórias que jogam a imagem das Forças Armadas deste país na lama. Na lama. Por isso a pesquisa mostra uma queda vertiginosa, né, na confiança da população brasileira nos seus militares. Os militares têm um papel importante na vida nacional, na defesa das fronteiras, da soberania, não é? E defendendo o Brasil, é claro, em caso de algum ataque externo. Agora, o papel dos militares está muito bem descrito na Constituição. Olha aqui, e não é no artigo 142, não, como vocês dizem, que dão aos militares poder sobre os outros poderes. Não. O papel é importante e está previsto. Agora, não é também para qualquer generalzinho receber 900 mil em 2 meses, um almirante receber 1 milhão e tanto em 2 meses, como nós vimos ontem, além dos próprios salários. Sim. Não é para receber 1 bilhão e 200 milhões para fazer uma intervenção no Rio de Janeiro e comprar, que a gente já sabe hoje, pela lei de acesso à informação, para comprar camarão, vinho, olha, até cajuzinho os caras compraram. Gostavam, viu? Desviando o dinheiro. É sobre isso que está sendo julgado, está sendo investigado o general Braga Neto.
E outros vários que vão aparecendo. Agora é igual aquele negócio da enxadada, né? Cada enxadada é uma minhoca. Uma minhoca, não, agora vem um monte de minhoca. O Edu falou, é uma minhoca diferente agora. É minhoca diferente. O diabo é que as minhocas vêm todas fardadas. Sabe? Camufladas. Eis aí uma grande tarefa para a democracia brasileira. Recuperar o Congresso Nacional da imagem de maus brasileiros, que há muitos ali no centrão, de larápios, muitos do centrão, que metem a mão no dinheiro público. Eu fico imaginando como é que pode esse deputado Fufuca, que cara de pau enorme, como é que esse cara tem coragem de sentar na cadeira onde estava Ana Moser, que estava fazendo um belo trabalho, né? Uma grande atleta brasileira. O doutor Fufuca, que diz que Fufuca é médico, fica fufucando a política para chegar. Como é que você tem coragem de usurpar esse cargo em nome da governabilidade? Olha aí a felicidade dele de sentar onde ele não devia estar, não merece estar, e devia ter vergonha. Mas não tem vergonha. Nada, tá todo. Não tem vergonha todo nenhuma. Orgulhoso aí, ó. Porque está botando a mão na coisa. Não é? Então você tem isso no legislativo. No judiciário a gente tem, vamos falar daqui a pouco desse assunto. No judiciário, a gente tem um desembargador que hoje se meteu a ser advogado de um golpista chamado Aécio. Não, não é do Aécio Neves, é outro golpista. O Aécio Neves é golpista da primeira. Estou falando do golpista de agora. Né? E que, inclusive, se declarou favorável a golpes e defendendo o artigo 142. Um desembargador, o doutor Sebastião, não sei das quantas, né? E que agora deixou o Tribunal de Justiça para ser desembargador como juiz. Temos para reconstruir a democracia uma grande tarefa de melhorar o nível do Congresso Nacional. Agora, cuidado, está rolando aí uma mini-reforma eleitoral. Sim. Que será feita por esses homens, maioria do centrão, brancos, ricos, machos. E o resultado disso só pode ser a piora da qualidade do legislativo. Você que acompanha o QCL, vamos ficar de olho nessa mini-reforma eleitoral, que vai passar pano sobre roubos, sobre compra de votos, que vai tirar a possibilidade do aumento do número de mulheres na representação do Congresso e também dos negros. Nós temos um grande trabalho, porque Bolsonaro conseguiu infiltrar vários fanáticos fascistas em vários setores do judiciário brasileiro. E tem que se ver isso, como é que... E os militares? Daqui a pouco vamos falar, então, sobre Márcio Mofarrege, vulgo Macaco, esse doleiro que participou, né, do tráfico de cocaína, financiou, e que agora é apontado como representante, como esse cara aqui, ó, esse é o Macaco. O Macaco também financiou a compra dos coletes superfaturados. Depois o dinheiro foi devolvido. Mas está aí, metido com o general Braga Neto e seus asseclas. Guga Noblat vai falar disso já já. É isso, vamos já começar esse assunto, gente, que é o tema mais importante do dia. Aliás, o Chico fez a abertura falando, né, da imagem dos militares, essa imagem que precisa ser limpa, mas antes de limpar essa imagem, Braga Neto tem muito o que explicar, e o que a gente viu e vem falando aqui, ainda mais agora com esse novo personagem, é que você puxa aí uma pena, veio o galinheiro inteiro, tem muita explicação para dar. Eu vou atualizar aqui, o Guga já está no telão com a gente. Guga, boa noite, seja bem-vindo ao ECL, um prazer conversar contigo agora desse lado de cá no N2, muito bom, querido, vem com a gente então. Vamos dar uma atualizada, porque a gente tem também uma investigação nova que veio lá do Metrópolis, eu vou ler aqui a matéria para vocês. A gente começa a falar, então, vocês sabem, da operação que está acontecendo envolvendo o Braga Neto, né, investigado pela polícia por suspeita de superfaturamento na compra de coletes balísticos durante a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, contrato que ele assinou um dia antes de terminar a intervenção, só para deixar claro. Hoje, então, o Metrópolis publicou que o doleiro Márcio Mofarrege, esse que o Chico comentou agora, conhecido como Márcio Macaco, participou dessa transação dos coletes e também do caso de tráfico de cocaína em avião da FAB em 2019. Vou ler aqui um trechinho da matéria para vocês, mas o que traz é isso, né? Então, que ele tem matéria do Arthur Guimarães, um
grande repórter, cara seríssimo em apuração. O que dá mais ainda confiança na reportagem. Na reportagem, né? Então ele tem esse doleiro, ele tem esses dois envolvimentos, né? Na compra dos coletes balísticos aí durante a intervenção do Rio de Janeiro, e é também o homem que estava dentro da comitiva do então presidente Jair Bolsonaro em 2019, quando aconteceu lá o caso do avião e do tráfico de cocaína. Após uma série de falhas na fiscalização da base aérea de Brasília, Manuel Silva Rodrigues embarcou com 39 quilos de cocaína na bagagem. Esse era o caso da cocaína. No caso da fraude internacional, que ele é investigado, então, por transferir dinheiro clandestinamente entre os Estados Unidos e Brasil para os militares envolvidos na tentativa de fornecimento desses 9.360 coletes. Então, Guga, ele seria aí o intermediário dessa venda dos coletes, não é isso? Esse mesmo cara que estava também envolvido com o caso da cocaína no avião presidencial. Pois é, então esse que é apelidado vulgo macaco seria o doleiro que estaria pagando o suborno, a propina, para aqueles que fizeram o papel de lobista, no caso que envolve aí o Braga Neto, esse caso onde ele teria usado o Paulo Assis, que é um general, e o Robson Queiroz, que é um coronel, como lobistas nessa história para tentar desenrolar, já que o TCU tinha mandado reter, né, essa venda e estornar o dinheiro. A empresa teria que estornar o dinheiro dos coletes à prova de balas, e para tentar resolver esse problema, já que o TCU tinha encontrado documentos falsificados apresentados por essa empresa, a CTU Security, os representantes da CTU Security no Brasil, que são os irmãos Glaucio e Glauco Guerra, teriam entrado em contato com esse, que é o general Paulo Assis, que representava a empresa que disputava com a CTU Security quem ia entregar os coletes à prova de bala. E o Paulo Assis tinha apresentado essa denúncia de documentos falsificados. Eles procuraram justamente aquele que apresentou a denúncia contra a empresa e fizeram um contrato de R$300 mil com o general Paulo Assis, um contrato de consultoria, mas que na própria mensagem trocada entre os irmãos Glaucio e Glauco, eles deixam claro que aquilo é um suborno. Eles estavam querendo, entre aspas, o general Paulo estava querendo, entre aspas, tomar um dinheiro deles, é o que eles falam na conversa ali, os irmãos. Então eles sabiam, era suborno, eles estavam criando um contrato de consultoria com a empresa do general Paulo para repassar esse suborno, e o papel do Paulo Assis, junto com o coronel Robson Queiroz, era o de convencer o Braga Neto a atuar junto para liberar, para dar um jeito de resolver esse entrave com a justiça, com o TCU, que impedia o repasse dessa grana toda. Ao todo eram 40 milhões, 35 milhões pelos coletes e mais 4 milhões e pouco lá que era superfaturado, dinheiro superfaturado. Então, para tentar conseguir liberar essa grana que a justiça estava em cima, eles fizeram esse trabalho de ir atrás dos lobistas que teriam contato com o Braga Neto. E aí você vê que tem conversa do general Paulo dizendo que jantou com o Braga Neto, que o Braga Neto estava com eles. E aí depois tem os irmãos trocando mensagem dizendo: olha, o número 2 do exército está com a gente. Então, teve esse trabalho de chegar no entorno do Braga Neto. Tem as conversas que mostram que o Braga Neto foi organizado um jantar com o Braga Neto e com essas pessoas suspeitas. Tem o próprio general Paulo dizendo que almoçou com o Braga Neto e depois passando as notícias positivas de que o Braga Neto ia, entre aspas, dar uma força. Portanto, são conversas, indícios que levam o Braga Neto para o meio dessa história. Quem recebeu a grana por hora foram esses dois. Quem deu o dinheiro foi o doleiro. Esse doleiro que está metido na história do tráfico de cocaína, que seria o mesmo doleiro dos fornecedores da cocaína, é o doleiro que fez essa operação para subornar o Paulo Assis, repito, o general Paulo Assis e o coronel Robson Queiroz. Ele chegou a dar R$25 mil para cada um.
E aí era a título de adiantamento desse trabalho de consultoria, mas, enfim, está ficando cada vez mais claro que era suborno, propina para que eles atuassem como lobistas. Eles atuaram como lobista e, segundo as mensagens, convenceram o Braga Neto. Tem um print que a gente colocou, vou pedir para colocar de novo, de uma conversa de WhatsApp. Lembrando, gente, que o Braga Neto teve quebrado o seu sigilo telefônico e telemático. Olha aqui, esse é o Márcio, print... o Márcio Mofarrege, Márcio Macaco. A taxa é a mesma, 5% sobre o valor do dólar comercial, 6%, era 5%. Ajuda aí. Estou lendo aqui para quem não conseguiu. Eles devem estar correndo porque a bateria estava em 7%, eles estavam correndo para fechar logo. Falando rapidinho. E aparentemente, né, Chico, o que a Polícia Federal diz é que essa troca de WhatsApp é a mensagem entre o Braga Neto e o Macaco. A reportagem não diz quem é quem aí, mas pelo que a gente conhece aqui de WhatsApp, normalmente, né, ali em verdinho, seria o Braga Neto, né? Porque ele está no contato do Macaco. Então ele perguntando a taxa, 5% sobre o valor, negociando a taxa ali. 5, 6, naquela é um general não dá, do alto da sua patente, negociando com o Macaco. Quanto por cento? Ajuda aí, cara. Era o número 2 do Exército, como ele é citado, né? E o Guga, o Paulo Assis, que você cita, o general Paulo Assis, ele se orgulha, até hoje, de ter sido o ideólogo, o pensador da chapa Bolsonaro-Mourão. Ele era muito amigo do Mourão. Mas aqui ele está com o Aerotrem, que é outro picareta, que é o Levi Fidelix. Né? Exatamente. Levi Fidelix. O Mourão e o brigadeiro Átila Maia. Então, olha que... O Paulo Assis, ele se orgulha de ter dado a ideia dessa chapa, a chapa que vingou na eleição de 2018, a chapa Bolsonaro-Mourão. Paulo Assis está Exatamente. Ele que uniu a dupla. Olha só, mais olha mais uma mácula. Exatamente. Mais uma mácula no currículo dele. Mais um pecado para quando chegar aí em algum lugar depois. Paulo Assis, presidente do PRTB, Levi Fidelix, esse já faleceu. Esse é o homem do Aerotrem. É do Aerotrem. General Hamilton Mourão, por sinal, eu não vi Hamilton Mourão, lá na enchente do Rio Grande do Sul, né, senador? Não, ele o senhor não foi lá, né, senador? Ele estava preocupado com o Flamengo, torcendo no Rio de Janeiro, tem fotos, ele estava preocupado. General Mourão, golpista também, faz jus ao nome, né? Mas aquele Olímpio Mourão, filho do golpe de 64, falou, eu não passo de uma vaca fardada. Esse aqui não chegou a esse ponto ainda. E o brigadeiro Átila Maia. Tá ótimo. Estamos bem entregues. É essa turma. A gente tem também o print que a produção vai colocar, se vocês quiserem comentar, que eu acho que é legal, isso que o Guga trouxe agora, do jantar, né? Do número 2 dessa negociação. Quer ler, Chico? Aí. A gente tem aí o e-mail, do e-mail do general Paulo Assis para parecerista do contrato dos coletes. Parecerista para contrato dos coletes balísticos. Estive no almoço na sexta passada com o general Braga Neto e comentei sobre a liberação dos coletes de proteção balística para a Polícia do Rio de Janeiro. Isto nesta Casa Civil da Presidência da República. Ele disse que queria dar, entre aspas, uma força junto ao senhor para atender ao que pleiteamos. General Paulo Assis. Aí. O parecista o cara que vai dar... Parecerista que está ali. Parecerista? Parecerista. É o cara que vai dar ali o argumento técnico para passar a mutreta, né? O cara, ele se reúne ali, ele diz, não, segundo o artigo tal, dá ali aquele truque. Arranjo jurídico. Destravar. O Miguel. O contrato. O Miguel jurídico. O contrato. Exatamente. Esse se chama Jorge Menezes, esse parecerista desta conversa que recebeu, portanto, esse pedido e que tentaram levá-lo para dentro desse esquema para tentar destravar aquela decisão da justiça que impedia a venda dos coletes, ele se chama Jorge Menezes. E a intenção, como falou o Chico, era tentar conseguir um argumento técnico para ir contra a decisão do TCU e liberar, portanto, a venda dos coletes até então que estavam sendo impedidas. Essa venda estava sendo impedida por conta dos documentos, de uma documentação falsificada que teria sido apresentada pela CTU Security. Depois ainda se descobriu o superfaturamento. Agora, gente, tem uma outra arte que a gente precisa trazer aqui, porque todo esse alerta da fraude se deu graças a uma investigação americana do assassinato do presidente em 2021 do Haiti. Então foi um alerta do FBI, dos americanos,
que nessa investigação está aí, O descobriram... assassinato do Jovenel Moïse, Moïse, exatamente. que era o presidente do Haiti, que foi assassinado aqui. Exatamente, tem a arte aí que faz todo o mapa, essa Em timeline. 2021 foi assassinado o presidente do Haiti, Jovenel Moïse. Investigação Sim. feita pela Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos descobriram que essa CTU Security estava metida no assassinato, participou do assassinato. A Isso. CTU, Chico, só um detalhe, ela contrata, o dono da CTU, o Tony Ingrato, ele contrata mercenários, ele é o organizador dos mercenários que matam, assassinam o presidente do Haiti. Ele é o contratador de sicários. Exatamente, de ele é um assassinos. venezuelano, É um venezuelano. ex-militar, Né? Ele contrata os caras para matar o Moïse, mataram o Moïse. Aí os Estados Unidos continuam pesquisando e falam, opa, essa empresa tem outros negócios ao redor do mundo. Essa empresa vendeu 9.360 coletes à prova de bala para o governo brasileiro. Mais precisamente, para o Gabinete de Intervenção Federal do seu Braga Neto, general, Aí é que tá a parada. Isso. que chefiava a intervenção no Rio. O momento foi de fevereiro a dezembro de 2018. Isso. Né? Naquele momento em que esse homem era chefe da intervenção, foram assassinados, só para lembrar, Marielle e Anderson. Não é? Sim. Total da compra, 35 milhões e 900 mil. Eu já vi um cálculo aqui que, dependendo da variação do dólar, chegou a 40 milhões. 47, E houve um sobrepreço, um por fora aqui, de 4 milhões e 600 mil. Viu, seu Braga Neto? E aí ele pede essa compra sem licitação e ele assina o contrato um dia antes de terminar a intervenção. Qual que é o No interesse? dia 30 de dezembro de 2018. E olha o cenário disso. O cenário disso é um Bolsonaro favoritíssimo à eleição, o Bolsonaro à beira de ocupar o Palácio do Planalto. O mundo era deles. Era tudo deles, era tudo a favor deles. Esse então, homem vamos passar por cima. Esse homem tinha nas mãos dele, Braga Neto, 1 bilhão e 200 milhões de reais para gastar com o fortalecimento da segurança pública do Rio de Janeiro. Depois descobrimos que ele gastou com reforma de estande de tiro do Exército em São Paulo, gastou com áreas militares de Goiás, Exatamente. do Pará, comprando drones para aeronáutica, equipamentos de informática com dinheiro que devia ir para a polícia, para tudo no Rio de Janeiro. E comprando, inclusive, né, não sei quanto, 200 e tantos mil reais em camarões enormes, vinhos, né, até cajuzinho. Aquela velha mamata dos militares. As forças mamadas. Cara, As unidades... Ô, Guga, o que é espantoso é a gente com quem ele estava lidando, né, cara? É um contratador de mercenários que assassina o presidente do Haiti, é o doleiro responsável pela Ao grana... que tudo indica, assim com ele, né? Exato, Chico. Você não faz E, negócio com e qualquer ele um, esteve não. no Haiti. Ele Braga era da Neto tropa que esteve no Haiti. Haiti. Então, Tropa do você Heleno. não faz um negócio desse com qualquer um. Ele, Você o faz... Tarcísio, que é governador de São Paulo, estavam lá. Exatamente. E o negócio dessa monta, 35 milhões, é um negócio que você faz com quem você conhece. Aí você vai na outra ponta, um doleiro metido no avião da fábrica que carregava cocaína. Então, é muito submundo internacional, né? Para um general estar metido, para um general brasileiro, né, Guga? Ele teria contratado os colombianos que assassinaram o presidente do Haiti. Seriam 20 colombianos. Dizem que ele armou, que ele ajudou a deu colete, mas tem a investigação a princípio era sobre ele ter de fato contratado os assassinos, que seriam 20 colombianos que foram contratados, sicários, portanto, contratados para assassinar o presidente do Haiti. Aí um sujeito desse, enfim, com uma empresa que não tem histórico aqui no Brasil e apresenta documentos falsificados, consegue um contrato milionário para vender colete que não entrega, e depois ainda tem esse problema do TCU descobrir que os documentos são falsos, e aí vem o Braga Neto, a turma do entorno dele ali, entra em conluio com essa gente, passa a atuar como lobista, portanto, de um contrato superfaturado e ilegal por conta da documentação. O Braga Neto, portanto, no meio disso, é um escândalo, é um escárnio.
Hoje, durante o ICL primeira edição, a gente entrevistou o Luiz Nassif, conversamos muito sobre esse caso com ele, e ele disse com todas as letras que General Braga Neto é uma bomba muito maior do que Mauro Cid. Inclusive, queria até aproveitar para perguntar para você que está nos acompanhando aqui, pode responder pelo chat, o que você acredita, quem tem mais aí a trazer informações, Mauro Cid ou Braga Neto, e a gente lê daqui a pouquinho os comentários. Boa. Mas eu vou, né, para a gente ouvir também a opinião da nossa audiência, que a gente fez até uma enquete de manhã e o pessoal ainda está com o Mauro Cid na cabeça. No ICL primeira edição, o pessoal achou que o Cid tem mais a detonar essa bomba aí em cima de Bolsonaro, mas a opinião do Nassif que não, é que Braga Neto, a bomba é muito maior. A gente tem um trechinho de 2 minutos mais ou menos, vamos acompanhar a fala dele, depois a gente discute aqui, vamos lá. Para mim o golpe falhou porque o principal ator do golpe, que era o Bolsonaro, amarelou. Mas ele está por trás dessa conspiração. Isso aí tem a impressão que o Coronel Cid vai trazer, as articulações do Braga Neto. Porque, veja bem, quando você pega esse Helena eu sempre falo, quando ele pensa, você vê que a cabeça dói. O pensamento para entrar na cabeça dele assim, é algo quase impenetrável. Né? O Braga Neto não, é o estrategista da turma, é o cara frio. Eu sempre ouvi, Nassif, eu sempre ouvi de amigos meus que entendem muito, que são analistas, etc., em off. Durante o governo Bolsonaro, eu sempre ouvi o seguinte, e eu nunca entendi direito por que eles falavam isso, estou começando a entender ouvindo a tua história. Eu sempre ouvi o seguinte, Braga Neto é o homem mais perigoso do Brasil hoje em dia. E eu não entendia direito, e agora você falando tudo isso, eu começo a entender. Isso, é um sujeito que tinha uma visão estratégica muito mais ampla, a ponto de montar esses pactos aí com crime internacional. Com crime militar, militares da reserva aí, internacional. Era um sujeito frio, era um sujeito que administrou todo o escândalo da morte da Marielle lá, administrou politicamente para se tornar praticamente o governante de fato aí no governo Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele cara que o filho falava que chorava no banheiro porque não sabia o que fazer. O Braga Neto não, é um cara frio, é um cara... Agora, essa ligação com o assassino do presidente do Haiti, agora ferrou, porque você tem o FBI. Vamos começar com o Guga, então, Guga? É isso aí. Pois é, você tem o FBI no meio, era o que o Nassif ia complementar, né? Então agora fica difícil escapar, porque aqui ele tinha um controle muito maior das investigações, apesar de nem aqui ele conseguir controlar. Mas o Braga Neto, sem dúvida nenhuma, sempre teve essa história no ar, que o Nassif está contando sem ser tão direto, de olha, será que quando ele era o interventor do Rio de Janeiro, ele não descobriu coisas ali sobre a Marielle que poderiam comprometer o Jair Bolsonaro e jogou para debaixo do tapete para depois passar a controlar, a chantagear o Bolsonaro? É isso que o Nassif está falando, talvez não tão diretamente quanto eu estou dizendo aqui, mas é isso que ele está dizendo. Essa é a suspeita. Sempre ficou essa dúvida mesmo, de o Braga Neto, ele tinha ali informações que ele poderia usar contra o Bolsonaro, e por isso que ele teve tanto poder dentro do governo Bolsonaro. E aí agora vem essa história, olha, ele tá ligado também com o cara que assassinou o presidente do Haiti, com a empresa do cara, então vai deixando talvez mais transparente, mais claro a possibilidade dele ser sim esse tipo, capaz de chantagear, capaz de se envolver com criminosos, capaz de cometer crimes. Agora ele tá aí, ele é suspeito de ser sim um criminoso, fica mais fácil a gente falar disso, mas é isso que o Nassif está dizendo. Será que ele não tem muito a dizer sobre o Bolsonaro, até por isso que ele teve tanto poder a ponto de virar inclusive o ministro da Casa Civil, além do ministro da Defesa de Jair Bolsonaro? Será que como interventor ele não teve ali acesso a informações estratégicas? Essa é a dúvida que agora está ainda mais no ar aí. Vivian, você falou da enquete no nosso noticiário da manhã, no ICL Notícias, primeira edição, que venceu a audiência que achava que o Cid é mais perigoso e tal. Não, o Cid, eu entendo esse voto, o Cid está com delação fechada, o Cid está encaminhado, o Cid vai implicá-lo nas joias,
um crime, na fraude de vacina, 2 crimes, e no golpe, vai fechar esse pacote. Mas, do ponto de vista de repercussão de escândalo, que isso passa a ser um escândalo internacional, o potencial do Braga Neto é infinito. Olha o que a gente falou aqui, a gente falou de um doleiro metido no avião de cocaína da FAB, a gente falou na morte de um presidente do Haiti, a gente falou em mercenários, sicários. Então, o potencial do Braga Neto, eu acho que ele desmancha qualquer ideia que era pela pátria, qualquer ideia que estava na igreja, que é evangélico, que ama Jesus. Esse Braga Neto passa por cima como um trator de tudo. É uma demolição na imagem de qualquer possibilidade de ficar um centavo de credibilidade do Bolsonaro. Sabe que aqui no chat deram um nome para ele novo, né? Praga Neto. Praga Neto. A Eugênia Carvalho falou aqui, Praga Neto. Ele é as 7 pragas do Egito junto num homem só. Porque aí não tem historinha de que, foi isso, foi aquilo. Não, aí se vem uma investigação do FBI, meu Deus do céu, não fica Bolsonaro, não fica Bolsonaro na história, acaba com qualquer conversinha de, somos patriotas, queremos salvar a nação, acaba. Aqui também, ó, Chicos Boa, essa aqui, o Jotec Aparecido lembrando. Gente, vamos lembrar da entrevista que ele deu aos golpistas pedindo para ter calma que o golpe ia aparecer. E ele falava isso, vocês lembram disso, né? Eu lembro. Então aqui a nossa audiência dando esse alô também aqui. Eu já vi chamar também de Breganato. Sei não, dá para fazer... Eu não apostaria que ele vai falar, não, viu? Eu acho que ele vai ficar quietinho mesmo, porque, por enquanto, ele não aposta ainda que tenha tanta prova contra ele. Ele acha que com essa busca e apreensão no entorno dele, e inclusive quebrando o sigilo telefônico e telemático dele, podendo acessar as mensagens dele, a polícia está atrás de provas, de indícios, de algo que de fato possa incriminá-lo, porque não teria ainda. Essa é a crença dele. Ele ainda quer ser candidato, né? Ou ao Senado por Minas Gerais ou à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ele tem uma pretensão política que ele ainda não pode se entregar aos outros. Ele tem que acreditar na impunidade e o entorno dele está ainda querendo jogar, pelo menos para a mídia, esse discurso de que não, ele, enfim, não deve, não teme e acha que estão querendo achar algo contra ele, mas não vão achar, e ele será, portanto, o candidato do PL. Essa é a estratégia ainda do entorno dele, mas é claro que essa história é uma bomba, com o FBI no meio, é claro que a gente não sabe até onde isso pode chegar. Isso sim tem um potencial de arrastar a imagem do Braga Neto para a lama, e ele é óbvio que tem muito a contar. Se ele quiser, ele tem mais provavelmente a contar do que o Mauro Cid. O Mauro Cid estava em tudo, mas o Braga Neto também estava em tudo. O Braga Neto tem essa época de interventor, que fica no ar essa dúvida de será que ele não conseguiu algo ali que ele nunca usou contra o Bolsonaro? E o Braga Neto, ele não tem aquela desculpa de que estava só cumprindo ordem. Ele, de fato, estava confabulando junto com o Bolsonaro. Não dá para ficar tentando se esquivar, que nem o Mauro Cid faz, querendo fingir que era só um cumpridor de ordens, dando uma de migué, fingindo que não estava entendendo. É uma coisa mais direta. Então, se ele falar, enfim, é uma bomba atômica, mas não apostaria nisso. Eu tô contigo. Eu acho que do Braga Neto não vai sair confissão, delação, nada. Eu acho que aí é mais linha máfia, fidelidade total. Eu acho que daí não sai delação, até porque o Braga Neto é ele mesmo. O Cid tem o pai general, que está implicado na história, ele queria salvar o pai. O Braga Neto é ele com ele mesmo. Eu acho que daí não sai delação, não sai nada, mas é um personagem muito mais perigoso, muito mais de uma conexão internacional de muita sujeira, né? Bom, general tem o Braga Neto, tem o Cid, o pai do Mauro Cid, e tem o Paulo Assis também, né? O Paulo Assis. Esse Paulo Assis está aqui. É o mesmo que teria recebido R$25 mil. Ele seria o lobista, o intermediador ali da compra. O louco é que antes ele está com as firmas que estavam concorrendo com essa empresa do venezuelano que mora em Miami, da CTU. Ele estava na concorrência. Como ele perdeu a concorrência... Glágio Brasil, Chico, o nome. Glágio Brasil, que era a empresa que era concorrente, e a SA
administração. Ele estava na concorrência, ele que entrega os documentos falsificados e consegue fazer com que o TCU acabe com a venda, e depois ele passa a atuar junto com a empresa que ele atrapalhou, que é a CTU, mas aí, recebendo 300 mil. Eu conheço um pouco de licitação, cobri muito licitação pública de obras públicas. Acontece muito isso, o cara passa a ser valorizado. Ele detona a empresa, ele começa a ter valor ali, então a empresa que quer ganhar a concorrência vai e compra esse cara. Vai em cima do lobista da concorrência. E dá uma grana, que está provado que teve a grana, e diz, pô, atua do nosso lado agora. Vem para o nosso lado. É o que acontece com o Paulo Assis, o criador da chapa Bolsonaro-Mourão. Bom, Guga, eu vou te agradecer, querido. Foi muito bom falar contigo aqui, bom ter essa oportunidade aqui no N2. Obrigada, vamos seguir apurando, tem muita coisa ainda. Lembrando a nossa audiência, o Guga também vai acompanhar, é claro, quebra de sigilo telemático e telefônico de Braga Neto. Então não vai só aparecer essa ligação dos coletes e tudo que foi feito, os rolos, os camarões e a confusão toda lá, né, durante a intervenção, não é, Chico? Vai aparecer muito mais coisa, porque vamos lembrar, minha gente, que ele podia ser o vice-presidente hoje. Né? Vamos lembrar disso. Bem lembrado. Batendo aqui na madeira, mas podia, não foi, demos sorte, mas assim, né? Então vamos lá, então, que o Guga vai seguir apurando, a gente também, e a gente se reencontra em nova oportunidade. Obrigada, um beijo para você. Um beijo, até mais, galera, até amanhã. Até mais, tchau, então. Guga. Vamos convidar aqui, então, para a gente conversar agora o deputado federal pelo PT de São Paulo, Carlos Zaratini. A gente vai continuar, deputado, falando do Braga Neto, porque a gente tem, como a gente estava mencionando aqui, muita coisa que pode aparecer, principalmente agora a partir da quebra dos sigilos. Então, seja muito bem-vindo ao ICL. Boa noite. Boa noite a vocês. É um prazer a gente estar aqui conversando e obrigado pelo convite. Eu vou resgatar aqui um pouco do que a gente falou agora há pouco com o Guga, só para a gente entrar aqui mais profundamente no tema contigo também, deputado. Então a gente tem aquela apuração do Fausto Macedo do Estadão, dizendo que o general Braga Neto recebeu esse lobista da Security, né, dessa empresa que intermediou aí a compra que vendeu os coletes, né, e prometeu dar uma força. E aí um desses lobistas seria, como a gente já comentou aqui, o general da reserva Paulo Roberto Correia Assis. E a gente mostrou, vale a pena ver de novo aqui, então, que a gente tem uma arte mostrando um print da conversa aí entre o Paulo Assis, né, que ele diz o seguinte, ó lá, estive em um almoço e meio que o Chico leu pra gente, né, estive em um almoço na sexta-feira passada com o general Braga Neto, comentei sobre a liberação dos coletes de proteção balística para a Polícia do Rio de Janeiro, em estudo nessa casa, enfim, gente, a gente já leu aqui, não preciso nem ler de novo, mas a gente mostra aí muito claramente qual era o papel do Paulo Assis. E aí... Ô, Viviane, tem outro que apareceu ali agora, até matéria do Estadão. Cadê? Outro general envolvido, né? É isso que você está falando? Ele chama o Braga Neto de 02 do Exército, está do nosso lado, desempresário, alvo da Polícia Federal sobre Braga Neto. Isso. A gente tem isso também, que foi naquela conversa do Paulo Assis com o Márcio Macaco, né? Eles teriam... Márcio Mofarrege. É isso aí, que eles teriam feito aquele recebimento do pagamento de R$25 mil. O que a gente queria te perguntar para começar, deputado, primeiro é o seguinte, a gente tem esse coronel, né, o Paulo Assis, envolvido Oi? General Paulo Assis envolvido diretamente como lobista na intermediação da compra dos coletes de uma empresa que esteve envolvida no assassinato de um presidente. Queria te ouvir sobre isso, deputado, porque isso é muito grave, isso é muito sério. O que me espanta aí é que toda essa operação da intervenção no Rio de Janeiro foi uma operação política. Foi durante o governo Michel Temer, né, tinha um objetivo claro eleitoral, que era tentar viabilizar a candidatura do Michel Temer, né, e ele colocou o Braga Neto como interventor. Né, então, o Braga Neto assumiu as funções de, vamos dizer assim, secretário de Segurança Pública, interventor de secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E para tentar resolver os problemas de segurança do Rio, né, que são cada vez mais graves, né? Mas o fato é que o Braga Neto, ele assume o controle da inteligência também
da Polícia Militar do Rio, da própria inteligência do Exército, e combina, através disso ele tem informações sobre o que está acontecendo no Rio, de fato, no ambiente ali da criminalidade. Então, o mais importante é a gente começar a identificar o papel dessa figura a partir desse momento, né, em que ele passa a ter informações sobre as milícias, sobre a atuação das milícias cariocas. E isso, então, é esse ambiente onde acontece esse lobby, essa venda de coletes, esse imbróglio todo aí, que é um aspecto, né, de como se gastou dinheiro na intervenção do Rio, né, e que deve ter muito mais coisa para aparecer. Mas a gente não pode deixar de lembrar que o Braga Neto tinha todas as ações possíveis sobre a atuação das milícias. E eu me lembro uma vez, Chico, que o general Vilas Boas me disse a mim: olha, Zaratini, nós sabemos exatamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro e sabemos quanto o crime organizado e as milícias estão entrando na política. Ora, quem é da política que tinha relação com as milícias? É o Bolsonaro, a família Bolsonaro, né? Então, isso tudo estava muito mapeado pelas Forças Armadas, pelo comandante das Forças Armadas, que era o general Vilas Boas. Então, a gente precisa entender esse papel, como que isso está vinculado, né, com a organização que veio após o golpe contra Dilma, ou até mesmo antes, como isso ensejou a candidatura do Bolsonaro e deu guarida para que ele ficasse durante 4 anos utilizando a imagem das Forças Armadas para, vamos dizer assim, dar uma imagem, um lustro ao governo dele e mostrar força, né, e mostrar poder, né, que ele teria sempre que pudesse utilizar das Forças Armadas para fazer o que quisesse no Brasil. Deputado, pelo que você falou, então a intervenção ela funciona meio como um laboratório para o governo Bolsonaro, né? Além de ajudar na eleição, fica meio como um laboratório ali, como um ensaio para um possível governo Bolsonaro àquela altura, né? Que ele ganha a eleição no mesmo ano, em outubro. Na verdade, foi uma ação que foi decidida pelo governo Michel Temer. Sim, né? Decidida pelo Temer. O objetivo era a reeleição. Sim. Reeleição, certo? Mas a partir daí, esse comando das Forças Armadas, tem alguém aí que se refere ao Braga Neto como 02 do Exército, né? Isso. E que, a partir daí, então, eles começam a ter relacionamento, né, e conhecimento do funcionamento das milícias, né? E, portanto, do que estava por trás ali da candidatura do Bolsonaro, do mandato do Bolsonaro, dos filhos dele, um vereador, outro deputado federal, e assim vai, né? Outro deputado estadual. Então, depois foi eleito senador mais tarde. Mas vamos dizer assim, que esse embrião do governo Bolsonaro, no meu modo de ver, começa a funcionar com a intervenção no Rio de Janeiro. Perfeito. Bolsonaro, com o Fabrício Queiroz, que é ligado a milícias, Sim. Né, com aquele Adriano da Nóbrega, que foi assassinado, sem confronto. Na Bahia, né? E com o Rony Lessa, que matou Marielle. Tudo isso é miliciano junto com o Bolsonaro. Né? Agora, como é que as Forças Armadas chegaram a esse nível de degradação, hein, na sua opinião? Olha, na minha opinião, o que aconteceu foi que, em determinado momento, uma parte da cúpula majoritária do comando militar, particularmente do Exército, tiver uma comissão da verdade, resolve se aproveitar daquilo para, vamos dizer assim, dar um fim, junto com outras forças políticas, ao governo Dilma, à era PT. Né? Então, vamos terminar com isso, vamos colocar um governo aqui linha dura, um governo conservador, e vamos fazer com que esse governo tenha as condições de fazer aquilo que o PT não quer fazer. Então foram feitas a reforma trabalhista,
foi feita mudanças na lei do petróleo, se tentou fazer numa primeira tentativa da reforma da Previdência. Então, o grande capital, mais esse comando das Forças Armadas, mais forças políticas que apoiaram o governo Temer e derrubaram a Dilma, se articularam ali. Agora, eles achavam que era possível garantir um governo do cunho conservador, seja com o Temer, naquela época com o Alckmin, enfim, com alguma candidatura que fosse derrotar o PT. Mas aí surge com muito mais força o bolsonarismo. E o bolsonarismo, então, se aproveita da sua ligação cada vez mais estreita com as Forças Armadas. Não vamos esquecer aqui que o Bolsonaro passava muito boa parte do seu mandato visitando quartéis, indo em festa de formatura, né, bajulando militares, incentivando a fascistização da base das Forças Armadas. Então ele trabalhou para isso. Então, em um certo momento, essas coisas se casaram e a candidatura do Bolsonaro ganhou força e ganhou o aval do comando das Forças Armadas. A gente tem aqui, deputado, muita gente no nosso chat comentando, falando sobre a imagem dos militares. O Alex Muro falando que os militares fizeram muito mal para a nação. Temos que organizar uma resistência civil para limpar o país. O Ulisses Barão está falando aqui também. Enfim, muita gente comentando, porque uma coisa que a gente viu que o bolsonarismo tentou fazer ao longo desses 4 anos é traçar uma imagem imaculada do militar, que o militar jamais seria corrupto. Tentaram isso, né? E agora a gente vê que com todas essas acusações pesando sobre Braga Neto, a gente tem também o Cid, o próprio Pazuello, a gente falou bastante disso também no N1, essa imagem está caindo por terra, né? Exatamente. Essas pessoas, como o Braga Neto, né, que eu reputo como um dos principais responsáveis pelo apoio político do setor militar, né, de uma parte das Forças Armadas, particularmente do Exército, ao governo Bolsonaro. Esses caras estão derrubando essa imagem, estão destruindo a imagem que, logicamente, a maioria dos militares não estão envolvidos em corrupção, certo? Mas maus militares como esse Braga Neto, como outros que participaram ativamente do governo, e aí que eu acho que a gente tinha que ter a investigação da CPMI sobre quem, de fato, desses militares participou da organização do golpe, participou da tentativa de inviabilizar o governo Lula legitimamente eleito, para que exatamente esses caras caiam fora, né? Eles não podem continuar dentro das Forças Armadas, eles não podem continuar transitando dentro das Forças Armadas, né? E a todo momento criando possibilidades de tumulto, de novos golpes ou de novas ações. Então nós precisamos de fato conhecer a verdade do que antecedeu o 8 de janeiro, não só o 8 de janeiro, mas como se formou, como se organizou o 8 de janeiro. Então nós precisamos verificar a origem deles, que para mim começa lá na intervenção militar, que se você for pegar mais atrás, tem ideia da intervenção no Haiti, né, da participação das Forças Armadas no Haiti, e de lá, se você pega General Heleno, foi comandante do Haiti, Paulo Sérgio, comandante do Haiti, vários outros comandaram o Haiti, Braga Neto teve no Haiti. Então, ali se forma uma concepção, né, de controle da população civil, né, e que foi aplicada no Rio de Janeiro. Mas, logicamente, não deu certo, tanto que a candidatura do Michel Temer não se viabilizou. Perfeito. Diga, Chico, não, vai lá. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas você tem alguma? Não, pode seguir, por favor. Deputado, você acha que você é autor o senhor é autor de uma PEC, que é o projeto de emenda constitucional, que mexeria aí com o mundo dos militares, né? Primeiro, resolveria aquela questão da interpretação do artigo 142,
que é meio... Eles sempre usam, para dizer que mandam no país ainda, eles sempre usam esse artifício do artigo 142. E também mexeria com os militares que ocupam cargos públicos, eles teriam que ir para a reserva. Como é que está o encaminhamento, a tramitação dessa PEC? Essa imagem dos militares agora não é um bom momento para ajudar a passar essa PEC? Olha, essa é a minha avaliação, Chico. Eu acho que agora é uma hora, é um momento em que a gente pode avançar democraticamente para que o Congresso Nacional dê um recado, dê um sinal, dê um posicionamento de que intervenção militar na política não pode ser feita. Então, a nossa proposta de PEC, ela altera a redação do artigo 142, a gente retira dessa redação a chamada garantia da lei e da ordem, que é um termo muito amplo, né? O que é garantia da lei e da ordem? A gente quer retirar isso, a gente quer restringir o papel dos militares à defesa do território nacional, da população, da soberania do país, né? Então, consideramos isso, né? Segunda coisa, essa questão dos militares ocuparem cargos civis. Então, assim como os juízes e os promotores que querem ocupar um cargo civil, de ministro, de secretário, de qualquer coisa, ele tem que abandonar a carreira, né? A carreira dele de juiz, de promotor. O juiz Sérgio Moro deixou de ser juiz para ser ministro da Justiça, né? E encerrou a carreira dele. Então, da mesma forma, nós achamos que os militares devem sair da carreira militar porque eles vão participar de cargos de confiança de um governo, né? Governo que vai ser eleito, ou foi eleito, né? E a terceira coisa, nós queremos colocar também um parágrafo onde a gente diz peremptoriamente que militares não devem participar da política, da atividade política. Não é só não ser filiado ao partido político, não deve utilizar a sua patente como instrumento de ação política, não pode utilizar as suas armas como instrumento de ação política. Então, a gente quer aprovar isso aqui no Congresso Nacional. E eu acho que é um momento apropriado, porque exatamente esse assunto entrou em discussão e a grande maioria da nação, do país, rejeitou o golpe de 8 de janeiro. Perfeito. Quero só lembrar que, além dos militares não participarem da política, como ele está falando, que primeiro deixem a farda, está cheio de militar de polícias estaduais. Polícias militares. Sim. É o coronel fulano, a major cicrano, quer dizer, é uma farra, virou uma farra, né? Só para lembrar disso, está faltando. Isso mesmo, Chico. Não, Chico, deixa eu só diga, explicar, deputado, porque diga, por favor. Na Constituição, as polícias militares são consideradas forças auxiliares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, se a gente aprova isso para as três forças, passa a valer também para as polícias militares. Então, a nossa proposta, ela vai, pela nossa redação que a gente propõe, ela se estende às polícias militares. Deputado, queria aproveitar a sua presença para a gente puxar aqui um pouco mais a participação do Macaco, do doleiro, né, que é apelidado de Macaco. De acordo com o relatório da Polícia Federal, ele teria sido o doleiro responsável pela operação de evasão de divisas e operação de instituição financeira não autorizada, com o objetivo de internalizar recurso de forma ilícita. Pagamentos de 50 mil teriam sido feitos através de empresas de consultoria para o general da reserva Paulo Roberto Correia Assis, que a gente falou aqui, também para o coronel de reserva Robson Queiroz Mota. E aí tem um outro trecho, exatamente esse que a gente está aí, que eu queria puxar também da matéria do Metrópolis, só para lembrar, gente, mais um endereço desse doleiro foi revistado pelas autoridades em Brasília ontem, tá? Na operação.
E aí, o que a gente tem é o seguinte, para os investigadores, há suspeita de que, na verdade, tratava-se de propina para facilitar a contratação. Segundo a Polícia Federal, em 18 de setembro de 2019, ele transferiu R$25 mil para as contas do Robson Queiroz, ligado ao gabinete do interventor, e que, inclusive, teria participado de jantar na casa de Braga Neto. Estão fazendo aí a ligação direta desse doleiro Macaco com o Braga Neto. Lembrando que a gente já mostrou também um print aqui que estava nessa matéria do Metrópolis de uma suposta conversa entre Braga Neto e o Macaco, negociando a taxa do dólar aí dessa transação. E aí, seguindo aqui ainda na matéria do Metrópolis, no dia seguinte, então, a esse suposto jantar, mandou mais 25 mil para uma empresa do general Paulo Assis, possivelmente lobista da operação. Os investigadores destacam que durante a transação o coronel Queiroz ainda era membro da ativa do Comando Militar do Leste. À época não havia sido registrado o estorno ainda do dinheiro público pago e o negócio ainda tinha chances de ir para frente. E tem mais um detalhe, só para puxar aqui, ainda nessa matéria, que fala do elo do doleiro, traficante com militar. Olha só que isso é muito grave que ele traz aqui. Dentro das investigações, agora falando do tráfico de drogas, lembrando então que o Macaco está nessas duas, aparece tanto agora nessa transação da intervenção quanto naquele episódio lá do tráfico de drogas de 2019, há registro de que ele seria a pessoa que fazia a ligação entre militares e vendedores de entorpecente. A Polícia Federal diz que um traficante entregava dólar para que esse Márcio Macaco negociasse a venda dessa moeda estrangeira em valores elevadíssimos e, portanto, compatível com o tráfico internacional de entorpecente. Então, a gente está indo muito além, né, deputado? E é o que a gente vem falando aqui, muito além só da questão da intervenção, essa questão do tráfico envolvendo militares e com essa ligação direta desse Márcio Mofarrege, Macaco, que a gente já viu pela matéria, trocando o WhatsApp com o general Braga Neto. Pois é, se você começar a puxar o fio do novelo, vai vir muita coisa, né? Vai aparecer muita coisa. Então, a gente, inclusive, não tem dimensão do que pode aparecer, onde pode chegar, né? O tráfico de drogas no avião presidencial foi muito grave. Não foi investigado devidamente, né? Não foi investigado. Se fez ali, o camarada acho que até está preso ainda. Tá sim. Ele foi condenado a 6 anos lá na Espanha, né? Em Sevilha. Tá na Espanha. Tá na Espanha, né? Então, vamos dizer assim, ele está, de certa forma, distante aqui dos acontecimentos, né? E vamos dizer, vai cumprir a pena dele e depois alguém deve ajudar ele, né, no resto da vida. Então, essas coisas que a gente não sabe onde vai parar, né? Então, mas quanto mais investigar, a gente vai ter mais conhecimento de todo esse envolvimento, de toda essa articulação aí, que é absolutamente desconhecida, né? É isso. Muito bem, então, deputado, a gente agradece demais a sua participação aqui no ICL segunda edição, foi um prazer, espero revê-lo em breve. Muito obrigada. Deputado, eu agradeço e mando um abraço aqui, que eu sou portador de um abraço para o senhor, do nosso querido João Pedro Encina, aquele que faz umas charges, um líder de política dos autistas, teve aqui no ICL semana passada. João Pedro está aí, dado um abraço, ele é seu fã. Ele é seu fã, seu amigo. Obrigado, João. Aí. João é baiano, grande baiano. Baiano, abraço, João, um abraço a todos vocês. Boa noite, deputada. Boa noite. Um abraço, obrigada, querido. Bom, gente, vamos lá, então deixa eu só aproveitar para chamar aqui a nossa audiência mais uma vez. Vamos dar um like, gente, aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, manda sua mensagem, daqui a pouquinho eu dou uma passada ali também no chat pra gente ver os comentários de vocês. Manda o vídeo se quiser também pro nosso telefone no WhatsApp, vem participar do programa junto com a gente. Vamos conversar agora com o doutor Fernando Fernandes, a gente quer falar sobre os julgamentos dos réus, dos atos golpistas, vou falar já, mas queria só começar rapidamente, nesse primeiro minutinho, te ouvindo também sobre essa questão do Braga Neto, aproveitar que a gente está contigo também. Doutor Fernando, por favor, boa noite. Boa noite. Com o Zaratini falando, eu não preciso falar mais nada. O Zaratini é o mestre nessa questão. Muito bom. Mas, doutor, o que me chama a atenção é a qualidade, para não dizer o contrário, desses personagens desse escândalo aí, né? Um é o cara que contratava os mercenários para matar o presidente do Haiti, é o doleiro que estava envolvido com o dinheiro da cocaína do avião da FAB. A gente está entrando num nível de requinte
para não dizer outra coisa... A gente achava que era só um seriado nacional. Mas né, é uma de episódios nacionais, agora virou um seriado internacional. É meio Miami Vice com outras coisas, sabe? O fato é o seguinte, sabendo que eles teriam abertura para maracutaia aqui, evidentemente que eles procuraram entrada no governo Bolsonaro. Não tem a menor dúvida que é o seguinte, essas relações que advêm do mundo das armas, essa é a questão. O mundo das armas está conectado constantemente. Essa questão de tráfico, a venda de arma que faz para a polícia, que faz para traficante, vende colete à prova de bala para o Rio de Janeiro. Ou seja, essas conexões criminosas, elas se fazem em várias áreas. E as armas ligam isso. Então, a relação bolsonarista com essa indústria ilegal das armas cria essas conexões de venda de material de segurança, de levar cocaína para lá e para cá. Isso é uma conexão criminosa que se aproveitou desse momento. Não é à toa também a ligação com a milícia. Portanto, quando as investigações em relação a isso vão acabar pegando uma amplitude, não é à toa que é uma organização criminosa. Pois é, e aí Bolsonaro distribuiu arma à vontade, Perfeito. fez crescer isso. Acho que o doutor mata a coisa. É a arma que segura, que amarra a história inteira. É arma na mão de cidadãos de bem, é arma em estandes de tiros, é arma com milicianos, é arma com militares, e a população desarmada... Nesse meio. E que, se me permite, na verdade é o seguinte, não é a arma na população de bem, na verdade é a arma que vai ou para desequilibrado, que foi armado na tentativa de realizar uma guerra civil, apoiar a tentativa de golpe, ou é arma liberada a ser entregue ao mundo do crime. O sujeito finge que está comprando como colecionador, mas, na verdade, o fuzil acaba na milícia, acaba no tráfico, ou seja, o mundo dos negócios da arma ligam toda essa criminalidade, desde o tráfico de drogas, etc. Não é à toa, me desculpe tomar o tempo de vocês, que dizia-se no discurso que a milícia combatia o tráfico, quando, na verdade, se vê que a milícia controlou o tráfico, o gatunete, o gás, entendeu? Áreas da cidade, tudo através da arma. É isso. Mas vamos lá, porque a gente está super ansioso aqui para conversar contigo também, doutor, sobre o julgamento dos primeiros réus dos atos golpistas. A gente já viu de cara o bicho pegando ali, o embate do Alexandre de Moraes com o Nunes Marques. A gente vai falar disso agora. Deixa eu só dar uma passada, uma atualizada para você que está pegando agora. Então, o STF começou a julgar os primeiros 4 réus do 8 de janeiro. Eles são acusados de participar, né, da depredação. Parecendo Moro. Depredação. Essa palavra é uma palavra difícil. Mas vamos lá, gente. São eles Aécio Lúcio Nunes Pereira, de 51 anos, de Diadema, Tiago de Assis Matar, de 43 anos, de São José do Rio Preto, Moacir José dos Santos, de 52 anos, de Foz do Iguaçu, e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, do Paraná. Tá? O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele votou pela condenação do Aécio Costa Pereira com uma pena de 17 anos de prisão e detenção. Depois a gente vai trazer aqui também, gente, o rolo todo que aconteceu e a divergência do Nunes Marques. Mas primeiro, vamos lá para a gente, porque a gente tem o vídeo desse voto do Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar então. A democracia é uma construção coletiva de todos que acreditam na soberania popular e, mais do que isso, de todos que confiam na sabedoria do povo, que acreditam que nós todos, autoridades do judiciário, executivo e legislativo, somos passageiros, mas que as instituições devem ser fortalecidas, pois são permanentes e imprescindíveis para um Brasil melhor, para um Brasil de sucesso e progresso, para um Brasil com mais harmonia, com mais justiça social, com mais igualdade e solidariedade, com mais amor e esperança. A prática delituosa do réu foi exatamente contra tudo isso. Foi contra o exercício da democracia, o exercício ou a crença do Brasil democrático, um Brasil melhor. Então, a sua conduta social, a sua culpabilidade são de alta reprovação.
Também, presidente, as circunstâncias do crime não favorecem o réu. Os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas desbordaram para depredação, vandalismo, que ocasionaram prejuízo de ordem financeira que alcança cifras de dezenas de milhões. Para além da perda do viés social, político, histórico, alguns inclusive irreparáveis a serem suportados por toda a sociedade brasileira. Fixo a pena inicial do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, em 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Vamos lá, gente. Deixa eu já puxar o próximo vídeo também, que é interessante antes a gente fazer a nossa rodada aqui. Porque depois desse voto do Alexandre de Moraes, que inclusive mencionou que aquilo lá não era Disneylândia, que o pessoal estava pensando que era domingo no parque, né? Domingo no parque, exatamente. Foi muito legal. E aí depois o Nunes Marques, então, divergiu de Moraes, propôs uma condenação bem menor, por 2 dos 5 crimes, uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Olha a diferença, 17 anos para 2 meses, 2 anos e 6 meses de prisão. O julgamento foi suspenso, vai ser retomado amanhã, mas vamos ver um trecho da votação e da justificativa do Nunes Marques, por favor, vamos lá. É disso que, no campo da jurisdição penal, a condenação exige a formação de um juízo de certeza, calcada em prova coesa, harmônica, inequívoca, para que se conclua pela existência do crime, materialidade e pela autoria delitiva. A verificação dessa certeza submete-se necessariamente às regras atinentes à produção e ao ônus da prova, as quais devem ser interpretadas e aplicadas em consonância com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade do réu. Somadas em razão do concurso material, as penas correspondem a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias multa. É disso que, no campo... Acho que a gente perdeu o finalzinho do áudio, mas deu pra gente entender ali aquilo que a gente falou. Deu pra entender qual é a do Cássio Nunes Marques. Ficou muito claro, né? Eu queria perguntar pro doutor Fernando Fernandes, assim, em relação a essa divergência, quer dizer que o Nunes Marques não viu na ação do réu uma tentativa de golpe de Estado? Ou minimizou? Vamos explicar para quem não entenda nada de direito. Pensemos um grupo chega numa residência, quebra a porta, invade a residência, quebram todos os móveis, espanca os moradores da residência, cometem todos os tipos de abuso e chegam ao julgamento. A diferença está no seguinte: o Alexandre de Moraes dá ao fato as consequências de tudo que foi realizado, enquanto o Nunes está querendo condenar o sujeito só ao dano da porta. Essa é a diferença. O Nunes absolveu em relação à tentativa de golpe e condenou somente em relação ao dano. Como se as conexões todas que levaram essas pessoas lá não existissem. Aliás, em determinado momento, o Alexandre de Moraes expõe no plenário um vídeo do acusado dentro do Congresso Nacional com a camisa sobre golpe militar. Disse, basta olhar a imagem, acho que não precisa dizer mais nada sobre as provas dos autos. Ou seja, é como a divergência está no seguinte: o Alexandre de Moraes condena efetivamente pelos motivos que levaram essas pessoas lá, a tentativa de golpe de Estado, isso que eles estavam fazendo no dia 8, isso que eles tentaram. Aliás, é preciso entender o seguinte: o crime não é dar o golpe de Estado. Porque se você consegue executar o golpe, eles tinham tomado o Supremo Tribunal Federal, tinham dissolvido o Congresso Nacional, tinham tomado o poder. O crime é a própria tentativa. O crime é tentativa de golpe de Estado. Portanto, o outro argumento é: não, era domingo, não tinha ninguém lá, o fato não ocorreu. A bomba que colocaram no caminhão perto do aeroporto lembra a bomba do Rio Centro. Dia 8. Bomba do Rio Centro. Exatamente a tentativa de criar um caos nacional. E o que impediu esse caos nacional foi exatamente
a intervenção no Distrito Federal e o recado aos governadores que, se deixassem esse caos seguir a outros lugares do Sudeste, a carreira política deles iria estar afetada. Houve tentativa de golpe. Eu vou além. Sou leigo na história, mas para mim houve golpe. Eles ocuparam as sedes dos 3 poderes, ocuparam o Judiciário, ocuparam o Congresso, ocuparam o Palácio. Só não conseguiram manter o golpe. Porque dar o golpe, eles deram o golpe. Né? Deram o golpe, mas não tiveram respaldo para se manter no poder. Mas eu não sei como é que se chama isso. Quando grupo, uma turba, invade, arrebenta a porta dos poderes e se apropria de coisa que está lá dentro. Esse grupo está fazendo o quê? Isso é golpe dado, só não conseguiram levar, manter. A depredação foi um fato que é juridicamente menor, mas foi parte de um crime maior. A divergência está exatamente nisso. É como se eles estivessem aí quebrando sem objetivo nenhum. Sem que nada tivesse levado eles lá. E por isso o Alexandre diz, é como se tivesse um passeio no parque e de repente eles falassem, vamos quebrar o Supremo, vamos quebrar o Congresso, o Palácio. Não foi isso que ocorreu. Todo mundo sabe claramente que houve um incentivo, e aí a questão vai complicar muito com a delação premiada do Cid, que de fato vai trazer os elementos da participação do Bolsonaro e de todos que estavam em torno dele em relação ao incentivo financeiro, o incentivo das fake news para conduzir essas pessoas lá. E mais. Além das pessoas que estavam ali, vamos dizer, mal intencionadas no golpe, mas eram pessoas comuns, nós tínhamos no meio mercenários, pessoas treinadas, que estavam categoricamente preparadas para dar o golpe. Tínhamos pessoas na segurança do Estado que agiram por omissão, permitindo com que isso ocorresse, as invasões, e outros lugares do país aonde estavam preparados. Chegaram a derrubar, inclusive locais de energia no país. Estavam efetivamente golpe. De fato, não é que eles não conseguiram manter. As forças não conseguiram seguir no golpe porque o governo federal não caiu na armadilha que esses atos armaram, que seria a decretação de uma GLO, uma tentativa de colocar o exército na rua, o que faria com que o golpe se executasse. Ou a sequência de uma questão de caos, que foi o que a bomba do Rio Centro tentou causar. Entendeu? Lá atrás, foi uma tentativa real de golpe, e é o seguinte, e as pessoas têm que receber as consequências. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o voto do Alexandre de Moraes é mantido na integralidade. E olha, as condenações vão seguir pesadas. Sim. Não, inclusive, gente, foi muito grave, foi muito violento. Hoje, durante o ICL Primeira Edição, a gente falou, inclusive, do depoimento de ontem na CPMI, da policial, contando que teve método, que foi organizado, foi violentíssimo, que foi violentíssimo. Então, não tem como a gente fugir disso, assim, é gravíssimo isso. Eu queria passar para um próximo tema, e depois até vou te dar a palavra também, Chico, por favor. É que teve uma curiosidade, né? Tem mais um capítulo aí durante a votação de hoje. O desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que hoje atua como defensor advogado de um dos réus, já tinha no passado ameaçado prender, é exatamente isso que vocês estão ouvindo, prender Alexandre de Moraes. Vamos dar uma recapitulada no que ele falou em novembro de 2022, lá na frente do QG do Exército, hoje advogado de um dos réus. Vamos dar uma olhada lá. Desembargador, né? Isso. Bem, minha família, a solução será prender Alexandre de Moraes.
ridículo. Gente, ele ficou nos Trend Topics hoje do Twitter, só se falava dele. Deixa eu até aproveitar, então, já te dou o gancho, puxando o que ele falou hoje no plenário do STF. Vamos lá, gente. Aqui, nesses dois lados. Senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de Sepúlveda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Chico. Ele seguiu hoje sendo porta-voz de todo o que a gente chama de... Você odeia os ministros supremos? Você odeia? Não. Eu não. Claro que não. Professor... Mas ele levantou a galera, Chico. O pronunciamento dele, sabe aquela viuvez toda do golpe, que está lamentando que o golpe não aconteceu? Subiu com ele hoje, se sentiu honrada com essa fala que prossegue no crime. Esse cara é desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Acho que sim. Acho que Federal. Sim. Esse senhor foi indigno da advocacia ao primeiro deixar a defesa do cliente, que estava sendo acusado, para fazer um discurso de ataque aos ministros da Suprema Corte, falando não aos ministros que iriam votar sobre o destino do cliente, mas falando a um público ilusório direcionado dele mesmo, um grupo restrito bolsonarista. Sobre esse ponto de vista, já deveria ser punido pela Ordem dos Advogados. Mas, além disso, além de desrespeitar a Suprema Corte e a memória do Sepúlveda Pertence, persistiu em um discurso golpista, inaceitável. Isso não é o exercício da advocacia. Isso é indigno ao exercício da advocacia. Ele fez na qualidade de advogado, neste momento. Ele fez uma opinião golpista particular e muito bem respondido pelo ministro Alexandre de Moraes, que óbvio que a população brasileira não tem ódio da Suprema Corte, inclusive porque eles perderam a eleição. Se tivessem ódio, eles teriam ganhado a eleição. Portanto, eu entendo que a Ordem dos Advogados deve tomar uma atitude severa, porque nesta parte ele não exerceu a advocacia e não representou os interesses do seu patrocinado, que já tinha cometido um grave crime e que, por isso, foi condenado a uma pena pesadíssima. Sabe que a gente tem até a notícia aqui que o CNJ já abriu investigação contra ele, Sebastião Coelho, quebrou seu sigilo bancário. Sim. Teve hoje, aí, como eu comentei, né, no Trend Topics do Twitter, tentando levantar essa galera toda aí, mas vai sofrer punição. E ele aniquila com as chances do cliente dele aí. Exatamente. Ele acaba com qualquer chance do cliente dele. Conselho Nacional de Justiça é a OAB. Já estão aí em cima dessa figura. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor Fernando Fernandes. Diante dessa pena atribuída a 17 anos a um quase anônimo participante do golpe contra a democracia, o que é que se pode esperar em matéria de pena para quem patrocinou ou para quem foi ideólogo, para quem pensou, para quem liderou esse golpe? Há diferença em matéria de dosagem de pena para quem praticou como no coletivo, como o caso desse primeiro senhor que recebeu do Alexandre de Moraes 17 anos, para o ex-presidente Bolsonaro, que seria o líder, e isso pode ser confirmado com o Mauro Cid. Há diferença de pena, doutor? Doutor, eu só vou pedir para o senhor responder um pouquinho mais ligeiro para a gente, que a gente tem 1 minutinho e meio para encerrar, por gentileza. Boa. Sim, a verdade é o seguinte, é uma soma de punições.
porque a acusação é da tentativa de golpe, de organização criminosa, da depredação. Portanto, a soma em relação aos que tiveram participação principal pode passar certamente 17 anos. Maravilha. Muito bem, muito importante. Doutor Fernando, muito obrigada, sempre um prazer recebê-lo e a gente se reencontra em breve, porque deixa eu até lembrar aqui a nossa audiência que a votação vai ser, ou melhor, Continua amanhã. Continua amanhã, o julgamento, exatamente, continua amanhã, e aí o primeiro a dar o seu voto vai ser o Zanin, o ministro Zanin. Então vamos ficar atentos a partir das 9h30 da manhã e a gente vai transmitir aqui nos nossos canais de série Notícias e também Eduardo Moreira, então certamente vamos voltar a falar sobre esse assunto com o doutor Fernando. Muito obrigada e boa noite. Até logo. Boa noite, doutor. Até logo. Obrigado, doutor. Vamos lá, minha gente, vamos aos recados finais aqui, porque a gente vai chamar o webinário. Olha só que legal, hoje o Edu deu essa notícia pra gente, né? Tem palestra gratuita com a Monja Cohen, como vencer a ansiedade e o estresse, com a moderação do Eduardo Moreira, no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite. A gente já tá avisando agora de já fazer a sua inscrição, tá bom? Inscreva-se lá, então, no icl.com.br/N2, tá bom? Esse convite imperdível aí para você garantir a sua vaga. Meninos, deixa eu agradecer aqui demais, adorei a companhia. Que bacana, isso aqui é uma muito visita, obrigada, maravilha. muito, aqui muito. A gente Nossa, dá as mãos assim. gente. Chega aí, Chico. Chega lá, Chico. É a ciranda. Ciranda do ICL2. Muito obrigada por me receberem aqui nessa casa. Deixa eu mandar um abraço. Volte. Vou voltar. Volte Quando precisar, tamo aí, gente. Eu vou deixar um abraço especial para a Gabi, torcendo aqui pela pronta recuperação dela. Obrigada aqui por conceder esse espaço para mim. O William De Luca, durante o programa, me mandou um WhatsApp o tempo inteiro, porque ele é ciumento, falando, você não vai se despedir sem me mandar um beijo. Eu ia perguntar por ele. Um beijo, querido William De Luca. Traga o De Luca na próxima, por favor. Aqui, ó. A gente é assim, ó. Eu e o William De Luca, ó. Aqui, ó, tá? Mandei um beijão para você, então, De Luca. Muito obrigada a toda a audiência, então. Um grande abraço, boa noite para vocês. Vocês ficam agora, então, em excelente companhia com a Robertinha Garcia e o César Calejão entrevistando a Roberta Martinelli, comunicadora, pesquisadora musical. Agora, vocês vão ficar, então, com o Sinapse, com essa belíssima entrevista ao vivo. Um César e duas Robertas. Não é? Não, vai ter música esse negócio aí, hein? Roberta é crente. Muito bom, então. Meninos, obrigada mais uma vez. Boa noite para todos e até muito breve, gente. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que em menor ou maior grau você sofre com os problemas de estresse e ansiedade. E para aprender o que fazer nessas situações, a gente convidou o Monja Cohen, uma das maiores lideranças espirituais do Brasil, para dar uma aula, uma palestra, no dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você poder participar é super simples, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos e gratuitamente, você vai estar inscrito. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa aula. Olá pessoal, eu sou Suzy Pisa, sou filósofa, sou formada pela Unicamp, atualmente sou professora da Universidade Federal do ABC e gravei um curso aqui para o Instituto Conhecimento Liberta sobre filosofia e é sobre ele que eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje. Esse curso ele apresenta alguns pensadores e algumas pensadoras clássicos da filosofia, trazendo para aqueles que não têm muita familiaridade com esse saber uma aproximação, mas também traz alguns pensadores e pensadoras que, no geral, não estão muito no escopo dos cursos de filosofia, para que aqueles que já têm alguma familiaridade com a filosofia possam também se aprofundar e conhecer a filosofia por outros meios. Então, ele é um curso que tem uma proposta bastante plural, que tem, ao contrário de muitos cursos que muitas vezes a gente tem acesso, filósofos e filósofas, que tem filosofias não apenas europeias, mas também filosofia latino-americana, também filosofia africana. Então, a cada aula, além de apresentar minimamente, a partir de alguns fragmentos dos textos dessas pensadoras e desses pensadores, um pouco, né, do que eles representam, eu procurei ir colocando a filosofia ligada aos nossos fins, às nossas finalidades. Autores clássicos como Kant, como Hegel, como Marx, como Nietzsche, e também autores ainda não tão conhecidos,
do grande público, como Peter Sloterdijk, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Silvia Federici, fazem parte dessa proposta que a gente criou aqui para vocês com muito carinho. Espero que vocês gostem. Gostaria de convidar vocês a conhecer não só o meu curso de filosofia, mas mais de 200 cursos que estão disponíveis na plataforma. Tenho certeza que vai ajudar bastante na formação geral de vocês, grandes professores e grandes professoras, contribuindo aí para a formação de cada um.